Nós vamos falar hoje de algo que normalmente nos atrai. Como homens, nós somos atraídos por esse tema de hoje, né? E ele é bem amplo, mas eu sei que Deus vai nos trazer uma revelação profunda. E eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que venha trazendo um fogo consumidor para abrir os meus ouvidos espirituais e o meu coração para que eu veja. E eu costumo, quando eu venho trazer uma palavra à igreja, sentar no meu cantinho ali e começar a dizer: Deus, como é que você quer que eu comece esse tempo? Como é que você quer que eu faça para que aqueles queridos que vão estar lá assistindo possam entender com mais profundidade aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã? E ouvi algumas coisas, e uma delas é que você feche os seus olhos agora por um momento. Todos fechem os olhos. O que é que você consegue ver quando você está com os olhos fechados? Nada, verdade? Você pode ter uma vista perfeita, mas se você fechar seus olhos, você pode perceber o que está ao seu redor, mas você não vai conseguir enxergar. E Deus trouxe você nessa manhã para dar uma visão especial. Você quer receber? Então você com seus olhinhos fechados, você vai dizer: Senhor Jesus, eu quero te dar os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, todos os meus sentidos, porque eu desejo ardentemente escutar a tua voz e ver o que o Senhor vai me mostrar. Não quero mais viver de perceber somente o que está ao meu redor, mas eu quero continuar a perceber. Mas mais do que isso, eu quero ver. Abre os meus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre tempo de grandes riquezas. Tem aí no seu boletim isso? Tempos de grande riqueza. Como assim, pastora? Queridos, esse tempo é um tempo de angariar riquezas. Como é que a gente vai falar de riquezas quando você começa uma oração por pessoas que perderam tudo? Sabe, é tempo de grande riqueza para aquelas 3 cidades que foram invadidas. Se eles tiverem os olhos de Deus, aqueles que sobreviveram, se eles conseguirem ver o que Deus vê agora, depois de toda essa tragédia, eles vão acumular uma riqueza que ninguém jamais conseguiu ajuntar. Nós precisamos de entender o que é riqueza. O que são grandes riquezas. E Deus nos trouxe nessa manhã para nos dar olhos novos. O Senhor quer que você veja com os olhos dele. É um fato que muitas vidas foram perdidas, que muitos bens se acabaram, e não somente de pessoas que tinham pouco, mas de pessoas que tinham muito. E que as riquezas que essas pessoas que tinham muito significam muito pouco num desastre como esse, não é verdade? Nós vimos alguns empresários que mandaram suas famílias passarem férias naquele local e toda a sua família foi dizimada. Aquela riqueza que ele tem, o dinheiro que ele tem, os bens que ele tem, podem fazer muito pouco hoje por aqueles, verdade? Ou nada. A gente ouve muito no Rio desabamento de encostas, porque as casas eram feitas de uma maneira errada, num local equivocado. Não se trata disso hoje somente. Existem também casas que foram feitas em morros ali que não deveriam ter sido feitas. Mas existem outras que foram feitas com um investimento, um capital muito alto. Gente que gastou muito, que fez verdadeiras mansões, e hoje essas mansões estão exatamente no mesmo lugar que aquelas casinhas das encostas do morro estão, completamente destruídas. Perderam vidas como aqueles pequenos, pobres, financeiramente falando, perderam também. Significa nada. Todo o patrimônio de riqueza. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender o que são as grandes riquezas. E Deus nos trouxe nessa manhã para mudar nossa perspectiva de sucesso, de bem-estar e de riqueza. Porque tudo nessa vida, querido, tudo que você vê passa. Não há segurança alguma naquilo que hoje
as pessoas dizem que há segurança. Nós precisamos ver na perspectiva de Deus, porque a gente é continuamente abordado por televisão, por internet, por colegas do lado, de que você é uma pessoa que tem uma vida estável. E vida estável é sinônimo de dinheiro no banco, uma conta bem recheada, muitos bens, muitas casas. Agora, essas riquezas, queridos, são riquezas temporárias. Quando o meu coração está em cima delas, eu fico exatamente num lugar frágil, de encostas fáceis de serem derrubadas. E Deus nos trouxe nessa manhã para falar conosco sobre riquezas que não há um furacão, não há um enchente, não há um terremoto que possa arrancar de nós. Deus vai falar nessa manhã, já começou a falar, desde cedo. E o meu clamor ao Senhor é que o gelo que possa haver no seu coração, a sua racionalidade, a dureza da mente, do racional, possa sair para que você escute a voz dEle, da sua palavra. Amém? O versículo que nós temos como tema central é Isaías 33, 6a. E eu quero que você leia junto comigo. Ele diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza. Quem é que é o fundamento, quem deve ser o fundamento para uma grande riqueza? Ele. Não, o que eu tenho, pastora, está calçado no ouro. O ouro é ouro, o ouro aqui, daqui a tantos anos, não é um bom fundamento, queridos. Não, mas a riqueza que eu tenho, ele está baseado numa moeda forte como aquela, não vai mudar. Esse fundamento é fraco, querido. A minha vida está baseada, pastora, na família que eu tenho uma família estável. Esse não é um bom fundamento. São coisas boas, é muito bom ter uma família estável, mas esse não é o fundamento. A minha vida está baseada na saúde, pastor. Eu já tenho bastante idade, eu sou muito saudável. Não é um bom fundamento. Ele não é suficiente para uma tempestade. Deus quer nos mostrar coisas mais altas. A Bíblia a palavra não tem trazido para nós um tema. Qual é o tema desse ano? Ele quer nos levar para esse lugar. E quando a riqueza do meu coração, ela está fundamentada numa outra coisa, eu fico completamente sem fundamento. Sabe, querido, nós vivemos dias confusos, onde as coisas são mais importantes do que as pessoas. Nosso referencial de riqueza é ditado pelo ouro, por interesses mercadológicos, ou mesmo por o nome que alguém levantou, fazendo uma boa parte do mundo acreditar que aquela assinatura vale mais do que qualquer outra assinatura. Ainda que o material que vai ser usado é o mesmo. Não é assim? As mulheres dizem, sabe que roupa que eu estou usando hoje? Calvin Klein. E eu acredito que isso é um nome espetacular. Sabe, pastora, agora eu já não sei mais. A bolsa que eu uso é tal. E eu acredito que aquele nome, aquela assinatura, ele tem um valor enorme. E nós vamos vivendo com isso. E é interessante porque alguns de nós, quando recebemos a Cristo, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, trazemos na nossa bagagem esses valores que a gente não negocia. Eu só uso isso. Não sou contra nem marca X nem Y. Acho que tem coisas boas aí, se forem compradas com inteligência. Mas há um fundamento sobre riqueza que é distorcido na nossa mente e no nosso coração. Sabe, queridos? Qual é a perspectiva do Criador sobre riqueza? Quando Deus olha para alguém, Ele diz, esse daqui tem uma riqueza grande. Qual é a perspectiva? Porque eu entendo que alguns, quando Deus olha, eles estão nos seus carros grandes e luxuosos, nos seus apartamentos de cobertura, e quando Deus olha, Ele vê como é pobre, cego e nu. Qual é a perspectiva de Deus sobre riqueza? Olha, deixa eu te falar, Deus é o Criador de todas as coisas, do ouro, da prata, dos bens, da terra, de todas as coisas. Ele é o Criador. Será que Ele não entende o que significa riqueza? Qual é a perspectiva de Deus? Quando Deus olha para a gente aqui, Ele olha para o tesouro que eu tenho guardado.
E ele consegue identificar, independente do tipo de roupa que eu estou vestindo, da bolsa que eu estou usando, do carro que eu cheguei aqui, se eu sou rico ou não. O homem vê o que é do exterior, mas Deus sonda os corações. Ele sabe o que é que está lá dentro. Olha o que é que diz em Apocalipse 3,17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Uau! Mas escuta, ele está dizendo assim, eu estou rico. Para alguém admitir que está rico, ele demora um pouquinho, não é não? Rapaz, você está bem, hein? Não, mas ainda não alcancei, né? Não, ainda falta um pouco. Não, você enriqueceu, você é rico, cara. E sempre há uma palavra assim, ainda não, né? Mas esse cara está dizendo assim, eu sou rico, tenho tudo, eu adquiri riquezas e eu não preciso de mais nada. Difícil chegar nesse lugar, né? Você imagina que havia uma convicção de riqueza bem firme aqui, não é? E aí Deus olha para ele e diz assim, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa tremenda, queridos. Será que nós estamos nesse lugar? Será que em alguma área da nossa vida a gente está aí? O que significa riqueza? Riqueza significa abundância, quantidade maior do que a que você precisa, fartura e magnificência. Pompa, esplendor, riqueza. O problema não é ter essa riqueza, mas é que tipo de relação eu tenho com aquilo que Deus tem entregue na minha mão, com aquilo que eu tenho conseguido juntar na mão. Qual é a minha relação com isso? Tesouro é um lugar onde eu acumulo a riqueza, verdade? O dicionário diz assim, lugar onde se guardam objetos, grande quantidade de coisas preciosas postas em reserva. Todos nós temos um lugar onde a gente acumula aquilo que a gente acha valioso. Verdade? Se eu recebo algum bem de alguém, eu guardo num lugar que seja seguro. Agora veja só, o que é que Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim, acima de tudo, guarde o quê? O seu coração. Por quê? Sua vida depende dele. Então, o meu coração está, onde está o meu tesouro? Ele é guardado ali. O meu foco de atenção é para aquilo que eu acho valioso. Vamos mais. Em Mateus, capítulo 6, verso 21, diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, leia comigo, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Olha só, queridos. O que é que chama a sua atenção? O que é que faz você se voltar para? O que é que faz com que você gaste a sua mente e o seu tempo cuidando? É aí onde está seu coração. Isso pode ser variável. Num certo período, aquele é meu tesouro. Em outro período, aquele outro é meu tesouro. Né? Às vezes, quando a gente é pequeno, o tesouro da gente é uma bicicleta que a gente sonhou e orou e pediu a Deus e ela chegou. Depois, aquilo já não tem minha atenção. Quando eu vou ficando adulto, eu começo a selecionar o que é tesouro, o que é riqueza. E eu me apego àquilo. Às vezes, é uma religião. O meu tesouro é uma religião, não é Jesus. É uma religião. Onde é que está o seu coração? A Bíblia fala, querido, sobre o mau tesouro e sobre o bom tesouro. E a gente precisa entender qual é a diferença. Olha só, Mateus capítulo 12, verso 35, a parte B, diz assim, o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. O bom tesouro, você vai encontrar também em Mateus 12, 35a. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Ou seja, pode ser que eu esteja acumulando um mau tesouro. A Bíblia fala sobre o mau tesouro, é tesouro, mas é um mau tesouro. E isso faz que o meu coração se volte para aquele tesouro
E se aquilo é um mau tesouro, eu vou me tornar um homem mau. Veja que coisa. Pastora, nós estamos livres disso. Aqui nós somos todos convertidos. Não sou mau. Vamos mais um pouco. Vamos entender bem isso. Sabe, queridos, é tempo de acumularmos tesouros. Agora, que tipo de tesouro que a gente tem acumulado? O bom tesouro ou o mau tesouro? Onde é que o nosso coração está? Aonde é que ele está guardado? Eu preciso entender isso de todo o meu coração. A gente, às vezes, fala com algumas pessoas piedosas, né? Assim, muito humildes. Pastor, eu não quero nada na vida. Eu não preciso ficar rico. Eu não busco essas coisas. Mas isso não é sinônimo de ter um bom tesouro. Às vezes existem pessoas que se orgulham de ser humildes. Já viu essa história? Eu sou tão humilde que eu me orgulho de ser humilde, mas eu não digo a ninguém. Só que eu me orgulho de ser humilde. Aí, porque eu me acho muito humilde, eu acho que eu estou guardando um bom tesouro. O que seria o bom tesouro? O que é isso? O que é o bom tesouro para que eu possa olhar para a minha vida, para o meu coração e dizer, eu tenho guardado o bom tesouro? Nós precisamos entender a palavra. Olha o que é que diz sobre o mau tesouro. Vamos tentar identificar o mau tesouro. Mateus capítulo 6, verso 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouros, aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Olha que coisa incrível. Então vamos pensar aqui, ver se a gente consegue já ir começando a identificar esse tesouro. A Bíblia está dizendo assim: não acumule tesouro onde a traça, ladrão, pode levar embora, certo? Então eu posso dizer que tudo o que a traça e a ferrugem pode destruir, tudo o que os ladrões podem roubar e o que pode ser acumulado na terra pode ser um mau tesouro. Por quê? Porque eu vou acumular e não vai dar certo para mim. Agora, não há aqui um convite para que a gente seja imprudente, descuidado, relapso, que a gente não trabalhe, que a gente não tenha uma conta no banco para pagar as coisas, ou mesmo que haja bastante dinheiro nessa conta. Não é isso. Aqui não há uma recomendação da palavra para você, cada vez que receber o seu dinheiro, eu vou na igreja que eu sou muito religioso e eu vou jogar tudo dentro da salva e pronto. Eu não estou acumulando nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ali não deve ser o meu tesouro. Eu não devo acumular o meu tesouro, porque o meu coração vai estar aí nesse lugar. Vamos entender mais. Por que é que alguns escolhem acumular esse tipo de tesouro? Por que é que essas coisas que têm a ver com o que eu posso pegar, com o que o ladrão pode roubar, com o que a ferrugem pode destruir, alguns escolhem esse tipo de tesouro para ser o lugar onde o seu coração vai estar? Primeiro lugar, porque está morto e caminha como uma pessoa morta. Como assim, pastor? Ele sai todo dia para trabalhar, ele ganha dinheiro e ele junta, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico. Anote aí no cantinho da folha um texto que eu não coloquei aqui na mensagem. Mas hoje pela manhã Deus me deu, através de Israel, que pregou hoje de manhã, e eu achei muito rico. Ele, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, diz assim, 1 Timóteo 6, 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Existe um versículo que diz que o amor a esse tipo de tesouro é a raiz de todos os males. Então, esse tesouro é muito perigoso. Muito. Por que que alguns escolhem acumular esse tipo de tesouro? Primeiro, por estar morto e caminhar como morto. Vamos ver o que é que diz Efésios, capítulo 2, verso 1. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, queridos, antes de Cristo nós estávamos mortos, não é isso que a Bíblia está dizendo aqui?
Nós estávamos mortos. Nós não conseguíamos entender as coisas. Agora, alguém morto não tem ideia do que significa um tesouro ser acumulado no céu. O único tesouro que ele consegue enxergar é o que está aqui nesse nível de terra. Então ele vive continuamente para poder criar e ajuntar um tesouro. E a Bíblia nos mostra como o príncipe do poder do ar atua nesse aspecto. Ele me leva a acreditar que se eu começar a trabalhar sem parar e eu ficar rico, eu vou dar o melhor para os meus filhos. Você já ouviu essa frase alguma vez? Eu estou dando o melhor para os meus filhos. Ele crê, sinceramente, que o melhor tesouro que ele pode dar a seu filho é trabalhar e trazer dinheiro para casa. E isso há um engano brutal em cima disso. Por isso que aqui nesse país, especialmente, a gente vê uma quantidade de pessoas tão desequilibradas. Recentemente, um rapazinho entrou aí num lugar e matou, não foi? Uma política, uma senhora que era senadora aqui. Senadora, é isso? Não sei bem o que era. Mas ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse, as pessoas disseram, ele vivia só. Onde é que estavam esses pais, essas mães? Com certeza, acumulando tesouro. Aqui mesmo, tem um casal da nossa igreja que tem uma vizinha e a vizinha tem 2 filhos e ela trabalha o dia inteiro. E aquelas crianças de 12 anos e 13 anos, por aí, passam o dia inteiro só. Qualquer pessoa pode chamá-los para a sua casa, porque eles vão. Eles estão sós. E o conceito que o príncipe desse século traz à mente é que eles estão fazendo o melhor para os seus filhos. É um tesouro terrível, porque assim, você é pobre, cego e nu. Você não consegue ver isso. Agora veja só, a segunda coisa que a gente vê aqui é por que é que alguns insistem em acumular esse tesouro? Porque não enxergam, porque sofrem de cegueira espiritual, não conseguem ver. Por isso o meu clamor essa manhã é que o Senhor nos faça sair daqui enxergando a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro. Veja o que é que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo que está encoberto, o Deus dessa era cegou o quê? O entendimento do descrente para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não consegue se ver. A pessoa não enxerga, Deus traz revelação, eu escuto aqui, e sai por aqui, mas eu não consigo ver. É interessante que às vezes alguns filmes infantis, muito engraçados, né? Um palhaço, ou mesmo no circo, né? O palhaço, cadê o meu sapato? E o sapato está aqui atrás, ele não vê, né? E as crianças ficam, aí! E ele vira e o sapato vai para trás e ele não consegue ver, não é? E passa todo aquele tempo, cadê? E passa aqui na cabeça dele e ele não vê. E é incrível, queridos, quantas vezes Deus nos mostra riquezas tremendas. Nós, como servos do Senhor, como pastores, a gente fica, às vezes, olhando para a pessoa e diz, meu Deus, essa pessoa está chorando por algo que não vale nada. Quando ela tem uma riqueza tão grande do seu lado e ela não consegue ver. Às vezes a gente fica como pastores assim, hello, está aqui, hello, olha aqui o que você tem, acorda, para de murmurar, murmuração traz destruição, olha o que você tem, agradece, tem um coração grato, Deus tem lhe dado uma riqueza imensa, e a pessoa fica igual aquele palhaço. Aonde? Não vê nada, foca os olhos num lugar onde não deveriam estar. Porque existe uma riqueza extremamente maior à disposição e ele não consegue ver. A cegueira espiritual é algo terrível, querido. O Deus desse século cega o entendimento. Você vem na igreja, você recebe uma palavra de vida no seu coração. Você sai aqui com uma informação para que você seja formado por essa informação que sai do trono do Pai. Você chora aqui, você ora com seu irmão. Quando você vai embora, o Deus desse século procura cegar seu entendimento para que aqueles valores que são tão insignificantes diante daquilo que é tão grande,
eles tenham mais espaço no seu coração e na sua mente do que aquilo que vai lhe trazer vida e vida com abundância. Deus nos trouxe essa manhã para falar conosco sobre isso. Veja só, o terceiro ponto é por desconhecer o que é a verdadeira vida. O que é a verdadeira vida? O que é viver? Olha só, João 14,6 diz assim, respondeu Jesus. O que é que ele respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a própria vida. Ele é a vida. Olha o que diz aqui em 1 João 5,12. Leia comigo. Aquele que tem o Filho tem o quê? A vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Sabe que há uma grande possibilidade de hoje, aqui nesse lugar, existem pessoas que não têm vida. Não têm a vida. Elas respiram, trabalham, comem, andam, mas elas não têm a vida. Sem a vida, não dá para entender o que é a grande riqueza. E Deus quer fazer essa obra nessa manhã, também com você, querido. Para que você receba vida, porque alguém que recebeu vida, escuta e vê e compreende. Muitos anos da minha vida, eu escutei sobre a Bíblia. Eu via as pessoas falarem sobre a Bíblia. Eu começava a ler a Bíblia, mas para mim aquilo não fazia sentido, era chata aquela leitura. Até o dia que eu recebi vida. Se você entrar num lugar onde há uma pessoa morta e você começar a falar, você não vai ter reação nenhuma. Porque ela está morta. Mas, se ela tiver vida, ela vai entender e vai reagir. Deus quer nos dar vida e vida com abundância. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o que é o bom tesouro. Vamos identificar algumas características de quem tem acumulado o bom tesouro. Olha o que diz em Mateus 6,20. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Há uma ordem de Deus que a gente deve acumular tesouros. Não, pastor, eu não tenho nenhum interesse em acumular. Tenha, porque há uma ordem explícita de Deus para que a gente acumule tesouro. Quando a Bíblia fala de riqueza e de prosperidade, ela está falando desse tesouro. Às vezes a gente ouve mensagens e mensagens sobre Deus quer que você seja próspero, que você seja super abundante, e a gente entende que é a teologia da prosperidade. Deus me fez para ser rico, andar de Mercedes e morar num apartamento de cobertura lá não sei aonde. Não entendi nada. Porque tudo isso, traça pode corroer, ferrugem pode atacar, e ladrão pode roubar, mas esse tesouro aqui, eles não vão ter acesso. É um tesouro intocável. Escuta, meus filhos queridos e amados, não acumulem tesouros na terra. Acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam, não arrombam e nem furtam. Então, se a gente quiser desenhar qual é o tesouro, como é que eu faço? Como é que eu identifico que eu realmente estou guardando tesouro bom? Olha como é simples. Você faz uma observação bem focada e identifica assim: tudo que a traça e a ferrugem não pode destruir, tudo que os ladrões não podem roubar, aquilo que se acumula só no céu, esse é o bom tesouro. Olha que negócio, que dica tremenda que o Senhor nos dá, né? Às vezes a gente passa pelos versículos assim, acumule e não acumule, né? Mas Deus está dizendo assim, acumule aquilo que a traça não vai poder roer. Sabe quantos daqueles ali que estão no Brasil acumularam esse tesouro? No meio dessa enchente. Mas, pastor, eles morreram também. Sim, é possível que tenha alguns homens de Deus e mulheres que foram agora, crianças. Elas estão usufruindo de um tesouro que elas acumularam. Agora. Agora, aqueles outros que foram e que não acumularam esse tesouro, não creio que eles estão usufruindo de muita coisa. Porque a traça, a ferrugem e o ladrão já levaram. E também a água. Entende? Deus não quer que a gente viva nesse mundo usufruindo do tesouro só quando chegar lá. E isso ficou tão explícito quando ele disse, eu vim para lhe dar vida, e vida
em abundância. E quando a gente começou a palavra, lembra o que é que a gente leu em Isaías? Volta o seu boletim aí para o primeiro versículo. Leia aí para mim o que é que está escrito. Nos tempos, agora. Oh, glória, esse Deus é tão sábio. Tem gente que fala de Jesus para o depois, né? Aceite Jesus para você morrer e ir para o céu. Mas não é isso. É hoje. É para usufruir vida e vida com abundância aqui, nos tempos a que nós pertencemos, começando agora. Esse amém foi fraco, hein? Só tem 3 aqui, ó. Queridos, Deus quer nos dar com abundância. Vida de dentro para fora. Tem gente que só consegue viver de fora para dentro. Eu só sou feliz se eu comprar um carro novo. Agora eu sou feliz por 15 dias, 1 mês, 2 meses. Agora eu preciso de outra coisa, Deus, porque já passou essa alegria, eu preciso de outra. Aí eu vou atrás de outra coisa. Não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é que a gente vive de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Tirando de dentro de nós uma alegria tão grande, uma verdadeira alegria que contamina outros. Porque quem tem o Espírito de Deus tem a vida. Então, meus amados, minhas amadas, olha só. Por que é que alguns resolveram acumular esse tesouro que se acumula lá em cima? Primeira coisa é por ter Cristo vivendo em mim. E por causa da presença de Cristo em mim, os meus olhos são iluminados e eu consigo enxergar. Olha o que diz Gálatas 2:20. Logo, vamos comigo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nova situação. Eu consigo enxergar. Eu sou aquela pessoa que não via nada e de repente eu vejo. Eu consigo ver. Quando eu leio a palavra, ela queima meu coração, porque a vida é real, acontece comigo. Olha o que diz em João 9:25. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Às vezes a gente se depara com algumas pessoas que dizem: que negócio é esse agora você virou crente? Capaz, você? Que conversa é essa? Está armando alguma? Está armando alguma? Fica na expectativa de você cair, né? Esse Jesus, que negócio de Jesus muda ninguém, ele vai mudar você? E esse texto aqui foi interessante, depois você lê em casa com calma, não é? Porque era um cego de nascença aqui. E os religiosos da época vieram questionar ele. Aquele não é um pecador que fez isso, porque fez isso no sábado? Era religioso. O religioso não podia fazer nada no sábado. Você é um religioso bom, bacana, legal, não pode nem cuspir, hein? Se tiver com gripe, dá teu jeito aí, porque cuspir não pode. Que nojento, hein? Se cuspir, vai fazer movimento, se fizer movimento é trabalho, e trabalho é pecado no sábado. Aí vem esse Jesus e cura o cara no sábado. Cospe, faz lama, passa no olho, pecador esse aí. O religioso classificou imediatamente. E aí correu para os pais. Quando chegou nos pais, disseram: o que aconteceu? Como é isso? Os pais com medo disseram: eu não sei de nada, ele já é adulto, vai lá e pergunta a ele, né? Tirou o corpo fora, né? E aí eles vão para esse homem e dizem: que pecador é esse que fez isso? Ele diz assim, ó: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! Glória a Jesus. Isso, querido, é uma riqueza incalculável. Você precisa entrar nesse lugar. Um dia, você era cego. E as pessoas vão questionar você sobre essa riqueza que há dentro de você. O que você faz? Não, eu sou crente, mas não sou daqueles crentes exagerados, não. Você entrou naquela religião que o pessoal passa a mão no bolso? Ah, cuidado, hein? Você precisa aprender a dar essa resposta que esse homem deu. Ele diz assim: se é pecador, se não é,
Eu era cego e agora eu vejo. Sabe, queridos? Deus quer nos trazer à alma uma riqueza maior do que qualquer coisa. E é essa riqueza que nós temos que sair daqui hoje enxergando. Porque se a gente não vir, nós vamos ficar feito esses palhaços tontos, rodando, encontrando coisas onde não está a verdadeira riqueza. E o inimigo das nossas almas se diverte com esse negócio. Olha lá o cara de novo, trabalhando 24 horas por dia, 20 horas para dar um novo carro, uma nova casa, que beleza. Deixa o filho dele comigo que eu tomo conta. Querido, vá trabalhar, que isso é muito digno, deixa os meninos comigo. Cuidado com o diabo. Ele faz plantão ao derredor, buscando qualquer coisa que ele possa entrar e destruir. Enquanto que você está procurando riquezas, fama, beleza, excesso de qualquer coisa, porque você não conheceu o que é o verdadeiro tesouro. Tem uma riqueza aí à sua disposição, querido. Deus quer colocá-la na sua mão, para que ela seja muito útil para você e para quem está ao seu redor. Mas se você não enxergar, você vai ficar sendo pobre, cego e nu. E não é esse o projeto de Deus para a sua vida. Sabe, queridos? Esses escolheram o verdadeiro e bom tesouro porque eles receberam, sabe o quê? Sabedoria. E o que é sabedoria? A gente confunde às vezes com ser sabido. O cara não perdeu a oportunidade, não tem nada a ver com isso. Sabedoria é a capacidade de ver a vida do prisma de Deus. Da mesma forma como Deus vê cada situação. Isso é sabedoria. Agora, olha o que diz em Provérbios 1:7. Vamos ler comigo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E mais, a Bíblia nos adverte que nós devemos pedir a Deus sabedoria. Pedir que o Senhor nos encha da visão dele sobre as coisas da vida. Olha o que diz em Tiago 1:5. Diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e vai lhe ser dada. Vai lhe ser concedida. Você já orou por muitas coisas nessa vida, não é, querido? Senhor, cura meu filho. Senhor, me ajuda a pagar a conta da casa. Senhor, me dá um documento. Senhor, fulaninho de tal precisa de não sei o quê. Não é assim? Ore por sabedoria. Deus me dá sabedoria. Eu preciso ver a vida como o Senhor vê. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, para que a sabedoria comece a entrar na sua casa. Às vezes eu vejo algumas esposas com uma falta de sabedoria, que é uma coisa incômoda no meu coração. Por quê, pastora? Porque além de não orar para que Deus lhe dê sabedoria e passar todo o seu tempo orando para o marido mudar, ela não conhece a palavra. Ela não tem temor de Deus, ela fala bobagem, o que não deveria falar, faz o que não deveria. Em vez de trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, traz uma confusão sem tamanho. E tem uma boa justificativa. É porque você não conhece o marido que eu tenho. Mas eu conheço o Deus que você diz que serve. Que muda marido, que quebra caráter, que transforma as coisas que aparentemente são imutáveis em gente santa, homem santo de Deus, que chega para sua esposa e começa a amá-la como Cristo amou a igreja, que muda. Eu tenho visto mudanças grandes nos meus 30 e poucos anos de vida com Deus, de ministério. Porque algumas mulheres de Deus começaram a receber de Deus uma sabedoria profunda. Tenho nomes aqui nessa igreja para dizer, queridos, olha para essa mulher, pequena como você, falha, mas temia o Senhor e resolveu dizer, Deus, eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso de agir como o Senhor age. Eu preciso de olhar para esse homem como o Senhor olha. Como é que Deus olha para o seu marido? Marido, como é que Deus olha para a sua esposa? É esse olhar de Deus sobre ela que você precisa ter, para que você acumule o tesouro genuíno. Se você olhar para ela com os olhos que não são os olhos de Deus, são só os seus, não estou nem colocando o diabo nessa história, você vai acumular um tesouro mau. Cuidado com seus olhos, ele lhe engana. Mas se os seus olhos forem os olhos de Deus, a riqueza que vai haver na sua casa, ela vai ser superabundante. Mas tão abundante que ela vai sair da sua casa e atingir outras casas. Sabia disso, querido? É hora da gente começar a acumular o que é riqueza genuína e verdadeira.
Sabe, queridos, um outro ponto que essas pessoas abraçam esse tesouro é porque experimentaram a revelação, por estar experimentando a revelação e o conhecimento do reino de Deus. Não é algo falado, é algo provado, sentido, saboreado. As pessoas começam a viver esse tesouro sentindo o gosto dele na boca. É palpável o que acontece quando alguém acumula esse tesouro. A sua casa muda, a sua vida muda, o seu caráter muda, as suas finanças mudam. Ele começa a ser próspero, às vezes ganhando tão pouco que alguém diz: como é que alguém pode ter tudo que você tem, ser abençoado como você é, ganhando o que você ganha? Você nunca ouviu isso? Eu já ouvi diversas vezes: há prosperidade e riqueza na sua casa. Não lhe falta pão, não lhe falta teto, e há uma alegria contínua, que você muitas vezes entra numa casa abastada de dinheiro e há uma depressão contínua, uma tristeza contínua, uma quebra de comunhão contínua. Não há aí riqueza alguma. Nós temos que entender quanto tempo a gente tem gasto. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1,5. Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Sabe, querido, seu pastor esteve aí por uma semana no Chile, no interior do Chile, bem interior mesmo. E eu estava rindo muito com ele hoje de manhã, porque ele estava me contando como é que eram as refeições lá. Era um lugar bem afastado, bem humilde, um lugar bem simples. E algumas vezes o almoço era: pastor, hoje nós vamos comer algo ótimo. Sim, o quê? Arroz com ketchup, muito bom. E sentavam 100 jovens com o coração cheio de alegria. Tem um nomezinho dessa comida, mas eu não sei como é, porque eu sei só o que ele conseguiu identificar, né? E era incrível como o coração daqueles jovens, que não eram jovens com uma condição financeira muito baixa, porque eles eram de Santiago, viajaram muitas horas, 8 horas parece, para chegar até lá. Mas o coração deles tinha uma riqueza tão imensa, que aquelas coisas que nem eram o que tinha na casa deles, porque a maioria era de pais com classe média aí. E eles estavam ali saboreando: pastor, sabe o que nós vamos ter hoje? E falaram sobre uma sopinha de feijão que eles fazem lá. E o pastor disse: Rosana, era muito engraçado, vinha uma bandeja grande e aquela tigelinha da sopinha de feijão, que era o que eles iam comer. Mas a riqueza que foi derramada naquele lugar, o mover sobrenatural de Deus, a presença do Espírito, a adoração daqueles jovens, um coração cheio de louvor e de gratidão ao Senhor por estarem ali naquele lugar. Uma riqueza que algumas casas anseiam por ter e não conseguem, porque há confusão, briga, ausência de paz, tristeza, vazio, mas naquele lugar a presença de Deus fazia a diferença. A riqueza que havia ali era enorme. Muita gente foi liberta dos seus traumas. Pastor Junto fez um cura interior, só foi ele. Deus levantou um grupo lá para ajudar ele treinou esse grupo em uma noite. Meus irmãos queridos que fazem parte do Ministério de Cura Interior, presta atenção no negócio. Vou adotar esse método aqui. Uma noite de preparação. Agora vamos embora, enfrentar demônio, o que for. Porque o coração estava cheio. Que diferença, queridos. Como nós precisamos de tirar a cegueira dos nossos olhos para ver uma riqueza. O pastor estava dizendo a quantidade de jovens que foram abusados. A quantidade que ficou endemoniado naquele lugar. Mas a água de Deus entrou ali. Olha, aquela tsunami de presença do Espírito sarando aquele lugar. Queridos, o pastor deve ter dormido nessa semana por noite, aí umas 3, 4 horas de noite. Mas hoje de manhã, quando eu amanheci com ele estava pulando. Uma alegria. Eu estava dizendo à minha mãe e meu pai que nós estávamos vindo aqui. Eu nunca mais tinha visto uma alegria tão grande naquele homem que passou a semana comendo mal. Né? Algumas coisas que ele nem pode comer por causa da dieta dele. Chegou lá e ele disse: Deus, se eu não comer, não vai ter outra coisa. Então o Senhor tira ali o colesterol, tira tudo que eu vou comer e o Senhor vai se manifestar aqui. Mas foi um poder, meu querido. Depois ele vai contar com mais detalhes para vocês. Mas era uma presença de Deus. Que eu fiquei: Jesus, por que eu não estava lá, né? Para a gente voar junto naquele lugar ali, né? Deus sabe de todas as coisas, né?
Mas Deus estava naquele lugar. Ele dizia, meu amor, quando eu via o mover de Deus entrava, aquele povo adorava, a presença de Deus era tão grande ali. Que riqueza tem na sua casa? Qual é o tesouro que você tem acumulado? Nós estamos saindo daqui entendendo isso, queridos. É tempo de grandes riquezas. Nesse tempo de agora, hoje, na geração que você pertence. Quanto tempo você vai ficar chorando porque o carro que você está usando é mais fraco do que quando as casas estavam valendo muito? Quanto tempo você vai ficar pensando que você não pode comprar mais aquela roupa porque não tem mais dinheiro para pagar aquilo? Tem que ir numa loja aí de sale, sei lá o quê. Tem uma riqueza aí que você ainda não viu, talvez, que você precisa ver. Junto com essa riqueza vem o suprimento de todas as suas necessidades. E, pasmem, Deus ainda nos dá mimos. Mimos! Porque eu tenho certeza que com toda essa situação financeira, você tem mais de um sapato, ou não? Pastora, não, mas tem ou não? Tem mais de um par. E você só tem um par de pé, ou não? Eu só tenho um par. Não falta. Deus é fiel. Mas Ele nos dá o segundo, o terceiro, o quarto, 10, 20, 30, 50, 500. Ops, mulheres, não 500, ok? O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Não falta nada. Eu tenho certeza que hoje você não vai comer arroz com ketchup, não é verdade? Só. Como é que está seu coração? Tem uma riqueza grande aí? Ou você continua olhando igual palhaço, para onde você não deveria olhar? Presta atenção, queridos. Como é que eu trilho esse caminho, pastora? Tá bom, tudo bem, não quero mais acumular um mau tesouro. E agora, o que é que eu faço? Vamos para a parte prática. O que é que eu faço amanhã de manhã com isso? O pastor diz assim, né? A mensagem tem que trazer uma manhã de manhã. Eu faço o que com isso? Vou sair só com várias informações? Como é que eu faço? Eu quero. Então, vamos tentar encontrar esse caminho, trilhar esse caminho. A primeira coisa que você precisa é receber o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você? Eu quero que você baixe a sua cabeça agora, que eu vou orar por você. Senhor, o Senhor conhece os corações nesse lugar. Não tem nada encoberto aos teus olhos. A tua palavra diz que diante do teu trono há como um mar de cristal. E nessa sala aqui, Senhor, e naquelas outras salas que estão me escutando por internet, seja pelo que meio for, o Senhor sabe o que está no coração de cada um. O Senhor consegue ver o teu Espírito se movendo no coração daqueles que já receberam. Mas o Senhor também vê aqueles que ainda não receberam o teu Espírito Santo, Senhor. E eu sei, Pai querido, que começa com uma confissão de pecado. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor escute essa confissão que vai sair da boca dos meus irmãos agora. E eu quero que todo mundo ore comigo, mesmo se você já recebeu. Como um corpo só, para que nós possamos ajudar aqueles que ainda não. Você vai dizer assim, Senhor Jesus, eu sei que sou pecador. E eu me arrependo do meu pecado. Me perdoa, Senhor. E me recebe como filho amado. Eu não quero mais viver sem a tua presença dentro de mim. Entra no meu coração. Reina. Tu és o Senhor da minha vida. Eu me entrego a ti, sem reservas, em nome de Jesus. E desfaço toda aliança e pacto que um dia eu fiz, consciente ou inconscientemente, com qualquer outro Deus, que não tenha sido o Senhor. Toma-me em teus braços, abre os meus olhos, me deixa ver a verdadeira riqueza. Não quero mais viver uma vida medíocre, sem sentido, religiosa, cheia de conceitos, mas sem vida no meu coração. Em nome de Jesus, me recebe, querido. Eu te peço assim, amém. Senhor, aqui foi feita oração em corações sinceros. E agora, Senhor, impondo as minhas mãos, eu declaro que recebam o Espírito Santo agora, dentro de você, para poder entender o que é viver em Cristo. E poder usufruir das riquezas que têm sido preparadas pela tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha só, queridos, eu não posso fazer essa obra sem o Espírito.
Sem o Espírito, nós somos incapazes de identificar e de escolher o bom tesouro. Olha o que é que diz em 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de quem? De Deus. Para que é que a gente recebe? Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. O Espírito nos foi dado para que nós conheçamos a Deus. É Ele que revela Deus a nós. É Ele que traz entendimento sobre o que é a verdadeira riqueza. É Ele. É a pessoa dele vivendo dentro de mim. Não é uma religião que eu abracei, mas é alguém vivo dentro de mim. Por isso, queridos, quando a gente lia a Bíblia e não tinha o Espírito Santo vivendo dentro de nós, parecia um livro como outro qualquer. Hoje, quando você abre a Bíblia e o Espírito está vivendo dentro de mim, aquilo começa a fazer sentido profundo para mim. Você se pega chorando e tremendo só de ler as Escrituras. Ele começa a falar e você entende o que ele está falando. Sabe, queridos, há uma diferença enorme. Sem ele, nós não vamos conseguir ver o bom tesouro. O Espírito é que nos traz o temor do Senhor. O que é temor do Senhor? Respeito que gera obediência, não é medo. O Espírito Santo, quando entra no nosso coração, ele começa a nos fazer olhar para o Senhor e para a sua palavra com paixão e com desejo de obedecer. Há uma diferença enorme nisso. Olha o que diz aqui Isaías 11, 2. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É Ele quem nos dá. Agora, o segundo ponto que tem aqui é assim, recebendo a chave do tesouro. O primeiro é recebendo de Deus o Espírito Santo. O segundo é recebendo a chave desse tesouro. Que chave é essa? O temor do Senhor é a chave do bom tesouro para que usemos já, nesse tempo de hoje. Veja o que é que diz em Isaías, vamos ler o texto novamente. Isaías 33, 6a. Ele diz assim, ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O que é que abre essa porta? O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Sem temor do Senhor, sem respeito a Ele, que isso é trazido pela presença do Espírito Santo, eu não vou ter acesso ao tesouro. Há necessidade de que haja temor do Senhor. Olha o que diz Isaías capítulo 11, nesse terceiro ponto que diz assim, recebendo de Deus, pelo Espírito, os mesmos atributos que Cristo recebeu do Pai. Quais foram os atributos que Cristo recebeu do Pai? Ele recebeu sabedoria e entendimento e temor do Senhor. Então, eu preciso, para viver essa realidade de acumular esse tesouro, receber de Deus, através do Espírito, esses mesmos atributos que Cristo recebeu. Que, veja só, em Isaías 11, fala sobre Jesus. Olha o que diz aí. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes, brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá o quê? Sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Queridos, nós não podemos fazer essa caminhada de acumular tesouros e grandes riquezas sem o Espírito. Não é um grande esforço que eu fiz e agora eu tenho todo o merecimento de ser honrado porque eu acumulei tesouros. Não é isso. A presença de Deus é tão real na minha vida e tão profunda. Ele está tão vivo em mim que Ele traz junto com Ele todos esses atributos. Agora Ele me dá uma chave para ter acesso a esse tesouro. Uma chave. Que chave é essa? Temor do Senhor. Se eu não temer a Deus, se eu não honrá-lo, se eu não ouvir a sua palavra e levar a sério, sabe por quê, meus amados? Muitos de nós ouvimos a palavra de Deus e não levamos a sério. Quando Deus nos diz assim, não minta, você leva a sério, isso é temer a Deus. Já pensou nisso? Senhor, eu temo ao Senhor. E quando Deus diz assim, seja submissa a seu marido, eu temo ao Senhor, eu sou? Não. Isso, nesses tempos de hoje não tem mais isso.
Eu não estou querendo saber dos tempos de hoje, porque os tempos de hoje ensinam a acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Eu preciso acumular no céu. E no tesouro do céu só dá para acumular quando eu obedeço a palavra, quando eu temo a Deus. É tão fácil de entender. Todo mundo está entendendo o que é que Deus está falando com a gente aqui? Eu digo ao pessoal assim, presta atenção, querido, Deus não escreveu a Bíblia para ET, para marciano. Ele escreveu para a gente. É fácil de entender as Escrituras. Mas o entendimento dentro da minha alma, ele só é possível na sua profundidade quando eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Ele me faz ver. Entende? Olha só, queridos, um outro ponto importante é assim, eu tenho que receber o reino como o maior tesouro que eu tenho. Qual é o seu maior tesouro? Como é isso, o reino? Se a gente for lá para a rua, nosso trabalho, e dizer assim, é o seguinte, eu tenho um tesouro que é o maior tesouro que eu tenho. Se for uma mulher, vai dizer assim, seus filhos, né? Seus filhos são um tesouro, né? Aí, se for um homem no seu trabalho, vai dizer, o que foi, cara? Você comprou o quê? O que é que você ganhou? O que é que você adquiriu? Que tesouro é esse tão grande? Ou não? Aí nós dizemos aqui, assim, bem espiritual, assim, o reino. Não é assim? E é mesmo, o reino é o maior tesouro. Mas o que é que significa isso de prático? O que é que significa o reino de prático? Quando eu temo ao Senhor. E tudo que Ele diz para mim é ouro. Quando Deus diz a mim assim, ame o seu irmão, eu amo e pronto, porque é ouro para mim. Ele não merece, pastora, você não sabe a peça que é aquela situação ali. Não está em questão. A Bíblia está dizendo que é para amar até o meu inimigo. E o que é amar? É sentir um friozinho no coração? Não. Deus amou o mundo de um jeito tão grande que Ele deu seu filho. É visível, é prático. Meu irmão me tratou mal, foi? Você vai lá reconciliar com ele. Não, mas é ele que tem que vir. Não é isso que a Bíblia diz. Você vai oferecer uma adoração ao Senhor? Vai. Você sabe que alguém tem alguma coisa contra você? Sei. Vai lá resolver. Deixa a oferta ali. Depois você volta. Uau, Deus não é assim. Eu acho que alguém se equivocou aí. É Ele que tem que me pedir perdão. Ele deveria fazer isso, se é irmão mesmo. Entende? Pero, continuamente nós somos chamados para sermos mortos nos nossos desejos, na nossa tendência carnal. Desistirmos do nosso tesouro carnal, que é mau, e dizer, Deus, eu não sei se Ele vai ouvir, mas eu vou amá-lo e eu vou lá para servi-lo. Isso é reino. O meu maior tesouro, pastora, é o reino. É? É. Acesso a isso é temor do Senhor. Reino é obedecer ao Senhor e amá-lo acima de tudo. Não, mas é porque minha casa é complicada. Pois é, mas você tem um tesouro? Tem. Você tem acesso a esse tesouro? Tenho. Qual é a chave que abre esse tesouro? Temor do Senhor. Que gera? Obediência. Jesus, está tão fácil. Olha, não tem desculpa nem para mim, nem para ninguém aqui. Todo mundo entendeu. Não é assim? Agora, não dá para fazer isso, querido, se o Espírito Santo não estiver reinando no seu coração. Se o seu tesouro não for o bom tesouro, não dá. Porque isso vai de encontro à nossa natureza carnal. É o oposto. A tendência da carne é outro caminho, não é esse que eu estou dizendo a você. Por isso que eu quero logo dizer a você que é assim. Uma vez alguém chegou para o meu pastor e disse, é muito difícil seguir a Jesus. É difícil, pastor. Tem que fazer um bocado de negócio aí, desistir de um bocado de coisa. O pastor disse, não é difícil. Como não é difícil? É impossível. Seu pastor tem umas tiradas assim, né? Pá. Não é, é impossível. Se o Espírito Santo de Deus não estiver reinando no seu coração, você acha que você consegue? Mas nem pensar, meu filho. Outra ocasião disseram a ele, pastor, Deus pede muito. Deus pede muito negócio, não pode isso, pode aquilo. Blá, blá, blá.
E o seu pastor disse, não, Deus não pede muito, Deus pede tudo. Difícil, né? Queridos, essa é a verdade. A gente pode, né, pintar de cores coloridas, mas essa é a verdade. Você quer andar com quem? Se for para andar com Deus, Deus não vai enrolar. Não é como a gente que de vez em quando dá uma enrolada para poder... Não é assim. Ele nos ama sim, mas Ele vai dizer a verdade. Se você não me amar mais, olha que proposta. Quer andar comigo? Quero. Você vai ter que me amar mais. Mais do que você ama pai, mãe, filho, até a sua própria vida. Já estou botando as cartas na mesa aqui para você saber como é que é a caminhada. Você pode ir embora, mas quer andar comigo? Vai ter que me amar mais. Mas Deus, eu tenho necessidades, meu corpo tem desejo, tem? E daí? Você não morreu? Sua vida não está escondida em Cristo? Você diz o seu corpo assim, cala a boca. Você morreu. Morto não fala. Só é possível isso, queridos, se nós amarmos ao Senhor mais do que a nós mesmos. Entende? Por que alguém busca um ídolo? Sabe por quê? Porque ama aquele ídolo? Não, porque ama a si. O ídolo ali vai ser um instrumento de serviço para mim. A relação com Deus não é a mudança de um ídolo para outro ídolo, não. O ídolo está ali para servir você. É tão incrível isso, que se o ídolo não me respondeu, eu boto ele de cabeça para baixo ou de costa. Respondeu não? Ó, você está em risco, vou trocar de ídolo, hein? Quem é o rei ali? Eu. Não dá para Deus ser ídolo. Deus é Deus, Ele manda e eu obedeço, porque Ele me ama e sabe o que é melhor para mim. Tem uma diferença imensa. Alguns de nós recebemos a Cristo e entramos na igreja como se a gente trocasse de ídolo. Deus, cheguei, hein? Cheguei, Deus, eu só vou ficar nessa igreja se esse negócio for bom para mim. Não tem nada a ver essa relação. Quem foi que disse que Deus precisa? Às vezes a gente oferece Deus como se tivesse um tabuleiro de promoção. Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Está de graça, vem de graça. Ai, promoção, aproveita a promoção do dia. Leva 3 Jesus, 4 Jesus, 10 Jesus. Não é assim não, meu filho. É assim, Jesus me aceita. Você é Senhor. Você é Deus poderoso. Você me ama. Você manda em tudo. Por favor, me receba. É diferente. Nós não estamos trocando de ídolo, de entidade, de guia. Nós estamos entrando num reino por causa da misericórdia de Deus que nos alcançou, iluminou os nossos olhos, nos deixou ver. Existe um monte de gente que ouve a palavra, ouve e não vê. Mas nós enxergamos, queridos. Deus nos deixou ver. Que maravilha, que misericórdia enorme essa. Glória a Jesus. Sabe, queridos, há uma riqueza imensa aí. Se você até hoje não viu, hoje é tempo de você se arrepender e pedir a Deus para curar os seus olhos. Porque não há nada maior, mais rico, mais profundo, mais tremendo do que o amor de Deus pela sua vida e pela minha vida. Não existe nada, nenhuma riqueza tão grande assim. Sabe, meus amados, olha só. A palavra de Deus nos fala aqui em Mateus capítulo 13, verso 44, 45 e 46, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo o tesouro. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Olhe, meus amados, para que a gente trilhe esse caminho, não pode haver nada, absolutamente nada mais precioso na minha vida do que o Senhor. Isso deve ser inegociável. Inegociável. Mãe, é assim, se você entrar para servir esse Deus, eu estou fora. Filhinho, eu te amo de todo o meu coração. Mas eu não negocio isso. Eu não negocio. Sabe, queridos, é inegociável. Não há nada maior do que a presença de Deus. Nada. Nem um bem,
nenhum tesouro, nada, nenhuma vantagem, nada, não negocie o reino. Como é assim, pastora? Você está num trabalho e alguém faz uma proposta que vai de encontro a essa grande pérola. Você não negocia isso. Não negocie. Você vai ganhar muito dinheiro se você fizer isso e isso para mim. Não posso. Até gostaria, mas eu não posso. Porque eu encontrei uma pérola de grande valor. E eu não negocio essa pérola. Dá para entender o que eu estou dizendo? Ou ficou muito... Queridos, amar o reino e ter como tesouro Ele é simples, tem a ver com a vida de Deus em mim. Deus não negociaria a coisa desonesta que estão lhe propondo. Você não pode fazer a mesma coisa, porque isso é inegociável. O segundo ponto aqui é inigualável. Não existe nada, absolutamente nada, tão grande e tão rico como esse tesouro que Deus tem nos dado. É inigualável. Olha o que diz em 1 Coríntios 2,9. Todavia, vamos ler comigo esse texto, que ele é tremendo. Vamos lá. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Ele sonha com o que vai nos dar. Você já viu algo espetacular? Coisa que enche a vista? Vamos imaginar um campo onde a beleza é inigualável. Não dá para comparar com o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não dá para comparar. Pense em algo que ficou na sua mente marcado porque era tão espetacular e tão grande, tão rico. A Bíblia está dizendo que não dá para comparar. Não chega perto do que Deus preparou para aqueles que o amam. É inigualável. 2 Coríntios 4:6 diz assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de quem? De Deus e não de nós. Sabe, queridos, quando a gente diz assim, aprove a Deus colocar em nós, vasos de barro, o seu tesouro, o seu Espírito Santo, verdade? O Espírito Santo é o tesouro de Deus dentro de nós, verdade? Mas esse texto está dizendo uma coisa mais detalhada, presta atenção. Presta atenção no que esse texto está dizendo. Ele está dizendo assim, esse mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para que a gente visse, para que nós víssemos, tivéssemos o conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. É esse tesouro que está aí, dentro de vasos de barro. Aprove a Deus colocar dentro de nós conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso aqui, só esse versículo dá para você pregar um seminário. Viu, meus amados? Porque quem revela Deus a nós é o Espírito, Ele traz luz. Se nós apagássemos esse lugar, provavelmente a gente não ia ver ninguém aqui. Porque é bem escuro aqui quando está apagado, né? E ainda mais a gente cheio de luz assim. Quando apaga, na hora que apaga, você não vê nada, né? Era assim que nós andávamos. Hoje, quando o Espírito de Deus entrou na minha vida, Ele iluminou de uma forma que agora eu tenho e eu posso dar. Porque aprove a Deus para, através da igreja, manifestar esse poder. Então é esse ouro que há em nós. Um ouro que pode fazer as pessoas que estão cegas verem. Deus decidiu fazer isso através das nossas vidas. Então, isso é uma coisa tão grande, tão tremenda e inigualável. Um outro ponto é imerecido. Nós não merecemos o que nos foi dado. Não merecemos sermos cheios do Espírito, cheios da iluminação e do conhecimento de Deus. Não é uma coisa que eu fiz e eu mereço, não é isso. É graça de Deus. Olha o que diz em Lucas 12. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Olha o que diz em Efésios. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. A graça é algo que aconteceu na minha vida que eu não mereci. Mas sabe o que acontece com alguns? Algumas vezes entramos na vida cristã, aí Deus vai saneando tudo, né?
muda a nossa vida, muda o nosso caráter. A gente começa a praticar coisas diferentes do que a gente praticava antes, não é? Nós fazemos coisas novas, a gente começa a amar as pessoas, a gente começa a servir, fazer um monte de coisa que a gente não fazia antes. A gente se surpreende com a transformação que acontece conosco, não é verdade? Aí eu começo a achar que eu mereço. Ah, Jesus, você vai ter que me dar. Foi o que eu fiz contra você, eu mereço. Nós ficamos prepotentes. E esquecemos que ainda continuamos vivendo debaixo de graça. Porque a palavra de Deus diz que se você der tudo que você tem aos pobres, e até o seu próprio corpo para ser queimado, se o amor de Deus não estiver dentro do seu coração, tendo domínio, sendo o Senhor, não vale nada. Olha, queridos, não é que antes nós recebemos graça e agora não merecemos, estamos vivendo o que merecemos. Não! Continua sendo graça, favor e merecido. Quando nós somos transformados e mudamos o nosso caráter, isso é bom para a gente. Nós recebemos vida e alegria abundante que não tínhamos antes. A vida de Deus não muda em nada. Ele continua sendo santo, ele continua sendo cheio de alegria. Sabe? Ele continua sendo Senhor de todas as coisas. Entende? Mas o que muda é para mim. Eu sou abençoado. Quando eu amo a Deus e começo a obedecer a sua palavra, eu digo, Deus, você está satisfeito, não é verdade? Claro, Deus me ama. Mas isso não muda em nada a vida dele. Muda para mim. Eu tenho que dizer, Jesus, muito obrigado, porque você tem enchido o meu coração, você tem me feito enxergar, o Senhor tem me abençoado, por graça, não é porque eu mereço. Nós precisamos entender isso, queridos. Sabe, queridos, para a gente ir para o final, quando a gente começa a andar nesse caminho, nós precisamos dizer, Senhor, e aonde é que está esse bom tesouro? Como é que eu pego nele? Né? Primeiro a gente identificou o mal e o bom tesouro. Depois a gente teve a oportunidade de escolher. E o terceiro, nós precisamos chegar naquele lugar onde está o bom tesouro, né? Não tem a caça ao tesouro, né? Onde é que está? Pega o mapa. Você já viu alguém ir para caça a tesouro sem mapa? Fica ruim, né? Alguém vai pegar o mapa e vai andar. Tem um mapa maravilhoso que nos faz chegar no lugar certo do bom tesouro. Você precisa de um mapa. Cadê o mapa? Hein? Cadê o mapa para eu encontrar o lugar? Ok, pastor, eu quero bom tesouro na minha vida. Eu quero guardar aquilo que a traça não corrói, o ferrugem não consome. Eu quero. Aonde é que está esse tesouro? Qual é o lugar que eu chego para que lá eu possa acumular o meu tesouro? Olha o que é que está em Colossenses capítulo 2. Você vai me dizer onde é que está, tá certo? Olha só. Vamos ler comigo? A fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde é que está o tesouro, queridos? Nele! É nele! É ali onde está todo o tesouro. Você quer acumular tesouros no céu, você vai ter que acumular nele. Quando nos entregamos a Cristo, Ele passa a ser a nossa vida. Ele começa a ser a minha vida. Quando você pensa em alguém vivo, você pensa em alguém fazendo o quê? Coração bate, né? Cadê os profissionais da área aqui? Você respira, não é assim? Come, bebe. Cristo é a sua vida. Tudo que você fizer, seja comer, seja beber, ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você come, coma para a glória dele. Você bebe, ele é a minha vida. O que eu como, o que eu bebo, o que eu penso, o que eu respiro, tem que ser ele. Ah, mas isso é só para pastor. Não estou vendo isso aqui na Bíblia. Até porque todos nós somos sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar a obra daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, Deus tem nos chamado
para encontrar nele os tesouros escondidos. Você já pensou que coisa espetacular? Às vezes eu visualizo aí. Eu me encontro com o Senhor e dentro dele estão escondidos todos os tesouros de conhecimento, de sabedoria, de tudo, toda a riqueza que há. Sabe, queridos? Esse é o mistério de Deus que tem resgatado a humanidade da miséria, do império das trevas para a suprema riqueza que a gente encontra nele. É tempo da gente retirar dos nossos tesouros tudo aquilo que para Deus não tem valor nenhum. Não quero mais ocupando esse lugar. Senhor, meu tesouro agora tem que ser ocupado por Ti. Quando a gente chegar nesse lugar, nós vamos passar a ser. Olha que texto fantástico que moveu meu coração. Olha que texto fantástico. Quando chegamos nesse lugar, passamos a ser, aos olhos de Deus, o seu tesouro. E, consequentemente, o coração de Deus vai estar onde? Lá. Sabe por quê? Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali está seu coração. Olha esse versículo, queridos. Olha que coisa. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Leia comigo. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando Deus olha para você, meu filho, minha filha, Ele olha para você e diz assim, meu tesouro. Será? Eu fiquei pensando nisso, sabe? O pai está dizendo assim, eles serão o meu tesouro pessoal. Tesouro pessoal de um rei era algo que ele guardava com um zelo extremo, não é verdade? Você já pensou Deus olhar para você e dizer assim, sabe, você é o meu tesouro pessoal. Não é aquele tesouro que fica lá no fundo do palácio guardado num cofre, não. É pessoal, é aquele que está perto de mim. É aquele que eu zelo. Você é tesouro pessoal de Deus? Vamos nos levantar para a gente orar. Quero que você abaixe a sua cabeça, querido. Nós estamos falando de algo muito sério. Uma ocasião, quando Jesus estava aqui, é uma cena que vem muito à minha cabeça, muitas vezes. Ele estava num culto, assim como nós estamos agora. E ele foi para um lugar que, se eu estivesse lá, eu ia dizer assim, Jesus, sai daí que não pega bem. Sai daí, Jesus. Imagina, que prepotência minha, né? Mas você sabe onde é que ele se instalou? Do lado da cesta de oferta. Ficou assim, olhando assim, ó. Já pensou o pastor Júnior aqui no negócio da oferta, assim, olhando para ver? Porque aquela, inclusive, não devia ter uma brechinha como tem aqui, que a gente bota o envelope, né? Dava para ver o cara que estava botando lá dentro. Aí lá vem eu, com a minha ofertinha. E Jesus ali, ó. Não tirava o olho. E eu diria a ele, Senhor, ó, tem tanto escândalo por aí, tanta confusão com essa área, dá uma saída daí, Jesus, que fica mal. Todo mundo dando oferta e você olhando o que estão botando ali dentro, sai daí, né? Mas ele ficou lá. Vocês acham que era porque ele queria saber a quantidade de dinheiro que estava ali dentro? Hã? Não. Porque quando ele olhava para aquele lugar, ele queria ver a atitude de cada um para entender onde é que estava o tesouro daquela pessoa. E aí chegou uma senhora com uma moedinha que era tudo que ela tinha. E colocou ali dentro. E chegaram outros com muita plata. Põe plata nisso. Deviam jogar aquele negócio, ainda mais que Jesus estava olhando, sabe? Chegavam lá, olhavam para ele assim, que era o chefe, né? Entre aspas. E saíam com aquela maior cara de humilde, né? É uma cara de humilde misturada com não estou vendo, eu sou santo, não é assim? E Jesus não fazia nada. Aí chega aquela viúvazinha com o coração dela, porque ela botou o coração dela todinho ali, não foi? E ele disse, essa daqui deu mais do que todos os outros. Porque o coraçãozinho dela
estava num lugar de tesouro que nenhum daqueles estavam. Uma boa parte daqueles, pelo menos, não estavam. Onde é que está seu coração, querido? Eu não vim fazer uma mensagem sobre finanças aqui. Até porque o nosso Deus é Deus de toda ouro, toda prata, de todas as coisas. Não nos deixa faltar, supre cada uma das nossas necessidades, sabe? Mas porque o meu coração fica pensando assim, Senhor, onde é que os meus filhos, as minhas ovelhinhas têm colocado seu coração? Será que eles conseguem ver a riqueza imensa, a grande pérola que está à disposição deles? Esse é um dia de receber visão. Viu? Eu não posso empurrar isso goela abaixo no seu coração, mas eu quero ver. E eu quero muito que você veja. Nós vamos cantar uma canção. E no tempo que esse tempo de louvor e adoração está subindo para o trono, você vai vir entregar o seu tesouro ao Senhor. E vai receber um novo tesouro. Você vai dizer a Deus, eu não quero mais no meu tesouro nada que não tenha valor para o Senhor. Amém? Oh Deus de amor, de misericórdia infinita, aqui estão os teus filhinhos, Senhor. Entregando ao Senhor a sua oferta, Senhor. Tudo aquilo que eles consideram riqueza em suas vidas, Senhor. Ouve as orações que estão sendo feitas nesse lugar. Por alguns anos, Senhor, Satanás tem enganado o nosso coração. Dizendo que há uma riqueza maior do que aquela que o Senhor tem nos entregue. Isso é mentira. E nesse dia, nós estamos agora, Senhor, entregando ao Senhor as nossas riquezas, em nome de Jesus, entregando o nosso coração e pedindo que o Teu Espírito Santo venha nos dar novos olhos, Senhor, novos olhos para que a gente possa ver a Tua glória, Senhor, novos olhos, Senhor, para que a gente possa ver aquilo que o Senhor vê, Pai querido, olhos novos, Senhor, para que nós possamos almejar e desejar aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa, Pai, porque um dia estávamos andando bem quando recebemos a Ti, Senhor. Porque naquele dia o primeiro amor pulsava forte no nosso coração e nós não queríamos mais nada a não ser a Tua presença, Senhor. Mas o tempo passou, Jesus, e nós começamos a nos abraçar com outros valores que muitas vezes nos afastam de Ti. Nos perdoa, querido. Perdoa-nos, Senhor, porque começamos a considerar a riqueza aquilo, Senhor, que aos Teus olhos vale nada, Senhor. Por isso nós depositamos nesse lugar, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que tem ocupado o lugar de riqueza em nossas vidas. E pedimos que venha, Espírito Santo, trazer a nós o verdadeiro sentido do que é riqueza, Senhor. Queremos nos abraçar contigo, Senhor. Tu és a nossa vida, Jesus. Sopra nesse lugar. Toca em cada cabecinha dessa que está aqui, dizendo, Jesus, chega. Chega, Senhor, de amar o que o Senhor não ama. Chega, Senhor, de fazer as minhas escolhas sem Te ouvir. Chega, Senhor, de criar uma nova história na minha vida. Chega, Senhor, de querer construir meu próprio caminho, Senhor. Eu quero agora depositar aos Teus pés a minha vida e o meu futuro, todo o meu ser. E quero dizer ao Senhor que eu me entrego sem reservas em Teu altar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sopra sobre nós. O Senhor te conhece, querido. É hora de soltar aquilo que tem ocupado o lugar que deveria estar sendo ocupado pelo reino e pelo governo de Deus. Você vai orar comigo e dizer assim, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, de ter acumulado a riqueza, que não são riquezas que podem se guardar no céu. Fala comigo, Jesus. Eu quero ouvir mais de Tua boca sobre isso. Procure um irmão ou uma irmã, querido, e faça uma oração com ele. Peça a Deus pela vida dele. De 2 a 2, devemos orar uns pelos outros. Abrace o seu irmão. Ore com ele. Peça a Deus que enche o coração dele da grande pérola, do grande tesouro. Abençoe a vida do seu irmão. Esse é tempo de bênção, tempo de acumular riqueza. A riqueza que não se destrói, que não perece. A riqueza que o ladrão não rouba. A riqueza que é para a eternidade. Mas começa aqui nesse lugar. Oh, aleluia.
Senhor, toda glória, toda majestade, Senhor, toda adoração ao teu nome, Senhor. Não há ninguém igual a ti, Jesus. Todas as coisas te pertencem, Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tua palavra diz, Senhor, e nós cremos que tudo te pertence, Senhor. Não há nada, nada, Senhor, que não tenha sido criado pela tua mão santa, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que o mundo pertence ao Senhor e tudo que nele há. Nos dá essa consciência, Senhor, e traz ao nosso coração um compromisso de santidade, de compromisso com o teu reino, com a tua vontade, Senhor. Abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Leva-nos para nossas casas e nos dá, Senhor, lembrança daquilo que o Senhor tem falado conosco, para que essa semana seja uma semana de riquezas, de grandes riquezas aos teus olhos. No nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Senhor. Aleluias.